Como pode um país lá do outro lado do mundo interferir tanto na nossa economia aqui? Vamos falar sobre hoje da China, sobre a Gerdau, sobre a fala do CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, em entrevista com o Estado de Minas, e vamos entender o que a China interfere tanto no nosso aço comercial, inclusive nos nossos investimentos aqui, aproveitando, fazendo um ganchinho na nossa carteira do canal que tem a Gerdau. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E segundo Gustavo Werneck, que é o CEO da Gerdau, em entrevista com o jornal Estado de Minas, informou que as empresas asiáticas elas têm vendido um aço com um valor muito mais barato do que o próprio preço de custo, inclusive emitindo muito mais poluição em comparação com as empresas brasileiras ou de outros países. Isso se dá porque nos últimos 30 anos a China ela tem utilizado 3 pilares essenciais para poder ter o seu crescimento absurdo, conforme a gente vê. O primeiro pilar é na infraestrutura, onde ela cresceu 50% da sua capacidade na produção excessiva do seu próprio país. Inclusive, Xangai tem 4 aeroportos de ultra luxo, ultra tecnológicos. Isso mostra o poder da infraestrutura e essa saturação no próprio país. 30% desse crescimento veio através da construção civil. Você pode pesquisar também pela Evergrande, causando ali algumas bolhas imobiliárias pelo excesso de produção, subsidiada pelo próprio governo. E além disso, fechando esse terceiro pilar, temos a exportação de todos os tipos de produtos possíveis que a China é capaz de produzir, ela consegue exportar. Só que esse crescimento em infraestrutura, em construção civil e exportação vai chegando numa certa saturação. Não tem para onde crescer tanto mais esses 3 pilares. Com isso, a China visa migrar um pouquinho, pivotar o seu setor da economia, favorecendo e incentivando mais outros 3 novos pilares, que são o consumo interno, ou seja, incentivar os próprios chineses a consumir mais os seus próprios produtos, realizar a produção de equipamentos tecnológicos de alto valor agregado, ou seja, ao invés de produzir um monte de coisas super baratinhas, produz produtos de melhor qualidade, com isso mais valor agregado, e finalizando também essa parte ali do terceiro pilar, seria na produção de uma economia mais sustentável, da economia verde, com a produção, você pode perceber, dos carros elétricos em alta escala. Só que esse processo de transição, a China precisa manter os empregos lá dos operários, dos operadores, da construção civil, então até migrar-se para esses outros 3 pilares mais atuais, digamos assim. Com isso, como não tem tanto mais crescimento, mas tem uma produção, um excesso de produto, um excesso de matéria-prima, os preços vão embaixo. Então a China, subsidiada pelo próprio governo, começa a exportar esse aço num valor muito mais barato até mesmo daquilo com que ela produziu, só para tirar aquilo ali do país, digamos assim. Isso torna-se uma competição desleal, porque aqui no Brasil as construtoras, quem precisa desse aço compra, mesmo com a taxa de importação, muito mais barato do que o próprio aço que a Gerdau produz, mesmo sabendo que Gerdau produz um aço de altíssima qualidade e um aço mais limpo, digamos assim. Mas isso acontece não é aqui somente no Brasil, isso acontece no mundo todo. Mais de 27 países da União Europeia têm elevado a taxa de importação do aço, ou seja, para comprar o aço da China você vai pagar mais caro, justamente para criar essa barreira de proteção e melhorar a competitividade entre as empresas produtoras de aço, tanto no próprio país quanto ao redor do mundo, para dar uma certa equilibrada. Porque, de acordo com a Organização Mundial do Comércio, a China foge um pouco desses requisitos mínimos que esses contratos têm entre si, entre os países, para gerar justamente essa competição justa e não precisar ali a empresa fechar as portas, diminuir os investimentos, diminuir a mão de obra, para que todo mundo cresça em conjunto. Então a questão aqui da Gerdau no Brasil, ela ainda continua fazendo sim os investimentos para quê? Para que torne o nosso aço um aço mais competitivo, tecnológico, mas também um aço mais sustentável, evitando até mesmo a utilização de barragens. Então a Gerdau investe e vai investir muito, inclusive aqui em Minas Gerais, para que isso possa acontecer com melhor eficiência, para que não precise aumentar as demissões, para que não precise fechar algumas fábricas como já tem fechado.
Então, ele está entendendo que precisa se modernizar, ao passo de que, dessa mesma forma, tanto a Gerdau quanto as mineradoras aqui e as siderurgias do Brasil têm pressionado o nosso governo para que ajuste essa taxa de importação para que fique mais justo. Porque imagina, por um lado, você compra um aço muito mais barato, mas se eu fecho uma fábrica que tem 30 mil funcionários espalhados pelo mundo e capta ali, faz girar 80 bilhões de reais por ano, se você diminui a capacidade, você vai aumentar as chances de ter desemprego. Então não adianta você ter um produto super barato sendo importado, mas você não tem uma economia forte para comprar esse produto. Então isso gera um certo desconforto. E aqui eu não estou fazendo juiz de valor de governo X, governo Y, conduta X ou conduta Y, que até não me cabe. O que cabe é eu passar essa informação para que você possa ser um investidor melhor e fique atento nas condições que o nosso governo vem trabalhando para isso. Então essa pressão, tanto pela Gerdau quanto pelas siderurgias no governo, ainda tem um longo processo para se trabalhar, para ver se realmente aumenta ali o preço desse imposto de importação, para que não precise haver demissões desnecessárias. Para quê? Para frear um pouco as despesas dessas empresas, porque afinal de contas está vendendo um pouco menos, né? Então esse é o patamar que a Gerdau e as siderurgias vêm enfrentando, e cabe nós a ter mais ciências de como investir. Como que fica, né, o investidor nesse cenário? Aqui é o cenário onde a gente realmente vai comprar o som dos canhões, como todos os grandes investidores fazem, ou a gente vai nos resguardar com outras empresas na nossa carteira. Cada um tem uma escolha, cada um tem uma tese de investimento. Alguns investidores, eles são mais arriscados, então eles aproveitam esse momento que as ações estão mais baratas para fazer um aporte maior. Outros já não querem ser expostos a esse tipo de commodity, por exemplo, e já tiram da carteira. Me diga aqui no comentário qual que é o seu perfil. Você tem um perfil mais agressivo de comprar e ao som dos canhões, ou você é mais protetivo, quer ficar longe disso? Me ajude a entender aqui o perfil dos nossos investidores do canal, que eu vou ficar muito feliz de receber o seu comentário, tá certo? Com isso, as ações da Gerdau, se a gente comparar os últimos 12 meses, tem caído quase 20% no seu valor, né? Chegando ali a custar quase R$14. Já cheguei a fazer compra das ações de Gerdau aqui na carteira do canal abaixo dos R$10. Porque para o meu perfil de investidor, que é um perfil mais arriscado, é um perfil onde eu posso ser exposto a maior esses ciclos de mercado, porque eu estou mais por dentro, eu estou pesquisando muito, entendendo esses ciclos longos. Eu entendo que Gerdau é uma empresa que tem mais de 100 anos de existência, já passou por tudo. Então, com isso, eu aproveito esses momentos, lembrando que não é uma sugestão de investimentos, nem indicação de nada, tá? Que eu estou te mostrando a minha filosofia. Tanto é que, quando a gente pega o que os analistas dizem, com base em 12 análises, a gente tem a manutenção do ativo. Não é para sair e vender correndo, e não é para comprar correndo. É para você manter o que você já tem na carteira, segundo os analistas, ok? Tendo um potencial de upside, um potencial de valorização para daqui a 12 meses, para chegar a custar R$12,67. Nada de mais, nada de menos, então uma coisa ali mais meio que andando de lado, digamos assim, né? E com isso, a gente vai para a semana 28 da carteira do canal, onde a gente aporta toda semana R$50. Hoje a nossa carteira tem no máximo 12 ativos, de empresas que pagam dividendos, de setores que são resilientes e perenes, e respeitando uma certa diversificação, porque é essa diversificação que vai nos proteger contra as altas e as baixas do mercado. Então, depois dessas 28 semanas, a gente está acumulando aqui R$1.650. Toda semana R$50, passou 28 semanas, tivemos esses 1.650. E com isso a gente tem 7 empresas na nossa carteira. A gente tem 39 ações de Elupar, a gente tem 70 ações de Gerdau, 70 ações de Klabin, 27 ações de Gerdau, a gente tem 17 Caixa Seguridade, 7 ações do Banco ABC, 28 ações de Sanepar, e agora, que entrou na semana passada, 5 ações de Auren Energia. Eu quis criar um mecanismo de proteção a mais na minha carteira de investimento, porque ações de energia tendem, segundo as análises, a ter uma rentabilidade superior ao Ibovespa, e com isso a gente garante a nossa rentabilidade mesmo quando outras empresas, tipo a Gerdau, estão em queda na nossa carteira. E essa filosofia que eu tenho utilizado, e a filosofia que eu tenho utilizado para fazer os aportes, é aproveitar ali as ações que estão com certo desconto dentro dessas ações que eu já escolhi.
Então eu vi duas oportunidades hoje. Vi a oportunidade de fazer um novo aporte em Gerdau e um novo aporte em Áurea Energias. Agora eu estou meio que diversificando esses aportes, porque eu estou comprando uma empresa que tem um potencial de maior risco e uma outra empresa mais protetiva. Assim, eu divido esse risco meu, tanto é que quando a gente soma desde o início da carteira, ela vem performando em 11,5%, contra o CDI que deu 6%, contra a inflação que deu 2% e contra o próprio Ibovespa que deu 8%. Então, essa filosofia que a gente usa de investimento aqui no canal tem se mostrado eficiente de acordo com o meu perfil. Para você acompanhar, eu vou deixar aqui um card com a playlist de todos os episódios da carteira do canal, se você é um investidor iniciante. É interessante que você assista desde o início, porque cada semana é uma filosofia que eu vou aplicando aqui, você vai entendendo toda a minha linha de raciocínio, tá bom? E falando, não é um tema específico, mas é um tema interessante sobre os dividendos, que a gente quer dividendos sim, mas quer dividendos mais lá para o futuro, daqui a 5, 10 anos. Mas desde então a gente tem recebido dividendos sim, desde novembro do ano passado, novembro de 2023, a gente vem recebendo um pouquinho ali, pingado de cada empresa, né? Então, em janeiro desse ano a gente recebeu aqui as ações de Anupar, em fevereiro a gente recebeu Banco ABC e Klabin, agora para março está pressuposto de receber dividendos da Gerdau, da Auren, para maio já tem Caixa Seguridade, então todo mês a gente recebe um pouquinho, e o interessante é que quanto mais a gente faz aporte nessas empresas, mais futuramente a gente recebe de dividendos. E isso, você pode olhar esse número, rir, pode achar que não serve de nada, que não tem tanta eficiência assim, mas os primeiros meses, ou o primeiro ano, realmente é um ano mais difícil para o investidor ver ali o seu capital rendendo, porque a gente está em fase de construção, está em fase de aporte, a gente está em fase de pegar as nossas sementinhas e colocar na terra e regar, não está na fase de colher nada, não está na fase de crescimento, a gente está na fase de fazer os aportes, de ir plantando. Eu comparo na minha carteira pessoal, eu fiquei quase ali um ano praticamente sem receber quase nada de dividendos, mas olha agora como isso deu um certo crescimento ali nos valores de dividendos que eu recebi com o passar dos anos. Então isso só tende aumentando com os novos aportes. Então cada vez que eu recebo os dividendos, eu compro novas empresas, novas ações, e eu vou recebendo e fazendo esse efeito bola de neve. Só que isso precisa de quê? Da sua paciência, coisa que é muito difícil da gente ter hoje em dia, né? E pra gente entender a carteira do canal, então eu fiz 2 aportes. Eu comprei 2 ações de Auren e 2 ações de Gerdau. Por que só 2 de cada? Porque eu só tinha R$50 para aportar, que são as regras da carteira. Toda semana, independente do que aconteça, eu tenho que aportar os R$50 e reaplicar os dividendos. Então foram essas 2 compras que eu fiz, e agora a carteira está com mais ações do que tinha na semana passada. Se ela tem mais ações, na próxima vez eu vou receber mais dividendos. Essa é a filosofia que eu tenho utilizado. Então, agora passando a ter 29 ações de Gerdau e 7 ações de Áurea Energia. Lembrando que Gerdau é uma empresa que está ali mais melindrosa na carteira, ocupando a 3ª posição, 2ª posição está de Klabin. Eu vou invertendo isso, subindo mais as outras empresas que são mais resilientes, tipo Caixa Seguridade, Banco ABC, Sanepar. Essas empresas elas precisam tomar uma porção maior na minha carteira de acordo com as minhas preferências pessoais, só que o momento de compra não está tão interessante assim para o que eu estou disposto a pagar. Por exemplo, o Banco ABC está custando R$23,97, eu comprei por R$20, R$19, então está acima do preço que eu gostaria de pagar, mas ainda está no preço justo. Isso não quer dizer que essa ação esteja cara, tá? Para você ter uma ideia, o preço teto de Banco ABC permeia ali na casa dos R$26, R$27. Mas é uma coisa de preferência pessoal. Então, mesmo que essas empresas estejam no valor atrativo, eu tenho outras mais baratas na minha própria carteira para aportar mais, como foi no caso de Gerdau, no caso de Auren. Depois eu posso aportar aqui em Anupar, que está com preço atrativo também. Em Caixa Seguridade eu posso tentar subir um pouquinho essa posição. Então eu vou mexendo nisso, rebalanceando. Toda semana eu percebi que fazendo os aportes semanais eu consigo esse rebalanceio mais eficiente, tá bom? Lembrando aqui que você precisa compartilhar esse vídeo com quem está começando a investir, com seu amigo, com seu colega de faculdade, com seus parentes, joga no grupo, porque aí o canal cresce como um todo e cada vez mais eu produzo conteúdos com melhor qualidade, de acordo com suas preferências também, que às vezes eu faço as postagens aqui para sugestão dos inscritos, tá bom? E essa foi a semana dos aportes. A gente conversou sobre Gerdau, tudo que está acontecendo, sobre economia, macroeconomia, cenário da China, como que impacta aqui. E se você ficou feliz de receber essas informações,
deixa like aqui pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque toda vez que sai vídeo, notificação pra você, você vai lá assistir em primeira mão e comenta aqui que eu quero saber muito. Você tem ações de Gerdau na sua carteira? Te vejo no próximo vídeo, até mais.